Bom dia, chamo-me Isabel Barbas e sou adventista do sétimo dia. O tema A culpa que não podemos herdar será desenvolvido em vários vídeos e é dirigido especificamente para adventistas. Tratarei da questão do pecado original e das suas implicações para a nossa teologia. Neste vídeo vou apresentar o subtema Já pediste perdão pelo pecado que herdaste? Antes de começar, vamos fazer uma oração. Altíssimo Deus, Senhor do céu e da terra, Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por este belíssimo plano de redenção que tens para nos oferecer de graça. Obrigado pelo teu amor para conosco que te levou a deixar o céu, a deixar de parte toda a honra, toda a glória, para te fazeres um de nós e nos poderes salvar. Vos pedimos, Senhor, a operação do Espírito Santo neste momento, para que possa dirigir-me e àqueles que estão a ouvir, para compreendermos bem este tema importantíssimo, para compreender o teu plano da salvação. Vos pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Vamos então continuar o raciocínio com que começámos no primeiro vídeo. Se herdamos o pecado de Adão, é porque Adão não foi perdoado. Irá Adão para o céu com aquele pecado por perdoar? Se sim, por que Deus não o levou logo para o céu e permitiu que tantas gerações passassem por tal degradação? Afinal, não vai acabar por glorificar pessoas com esse mesmo pecado? E se Adão foi perdoado e irá para o céu, quantas vezes preciso ser perdoado pelo mesmo pecado? Pensemos. Se Deus perdoou a Adão, por que é que nós e os nossos filhos herdamos a culpa de um pecado perdoado? Se Deus perdoou a Adão, por que é que nós e os nossos filhos herdamos a culpa de um pecado perdoado? E se herdamos essa culpa, se a nossa natureza pecaminosa é pecado, já pediste perdão? Nunca pensaste nisso, pois não? Ensinaste os teus filhos a pedir perdão por ele? Já te ajoelhaste e disseste: Pai, perdoa-me por ter nascido com esta natureza humana? Estás verdadeiramente arrependido disso? De teres nascido com esta natureza humana pecaminosa? Espera. Como podes arrepender-te de ter nascido assim, se nem sequer foste tu a decidir? Não foi Deus que me criou sem o meu consentimento? Então, não deve a culpa ser debitada ao próprio Criador? E se já pediste perdão, tens a certeza que Deus te perdoou? Ou vais deixar por herança esse pecado aos teus filhos? Se Deus perdoou a Adão, porque é uma dívida perdoada, debitada a toda a sua descendência. Se Deus perdoou a Adão, porque é uma dívida perdoada, debitada a toda a sua descendência. Não seria verdadeiro perdão, pois não? Antes seria uma dívida com juros sem fim. Será então que Deus não perdoou a nenhum de nós? Será que nunca vamos ser perdoados desse pecado até à glorificação? É isso? Suponhamos que seja isso.
Se herdamos culpa na nossa natureza humana e por isso não podemos ser santos antes da glorificação, ainda que deixemos de cometer pecados, ainda assim quer dizer que Deus vai glorificar pecadores. Ou ainda, pessoas com o pecado da natureza humana. Assim, devemos distinguir entre ter natureza humana pecaminosa e ser pecadores. Mas isso não é a mesma coisa? Ser pecador é uma pessoa que tem pecados por perdoar ou comete pecados. Sou pecador porque peco e não porque tenho a possibilidade de pecar ou porque tenho uma natureza pecaminosa. Os santos do céu têm a possibilidade de pecar? Têm. São pecadores por isso? Não. O que define um pecador é a prática do pecado. Não podemos dizer que seremos santos enquanto permanecemos pecadores. Apesar de ter a natureza humana pecaminosa, não tenho de ser necessariamente pecador se deixar de cometer pecados. Como posso dizer que sou santo e pecador ao mesmo tempo? A natureza humana não me condiciona a um estado ininterrupto de culpa, ainda que deixe de cometer pecados. Então, se Deus me tornou santo antes da glorificação, deixei de ser pecador, apesar de manter minha natureza humana pecaminosa tão intacta como no nascimento. Então, se Deus me tornou santo antes da glorificação, deixei de ser pecador, apesar de manter minha natureza humana pecaminosa tão intacta como no nascimento. Pelo poder de Deus, essas tendências herdadas e também as adquiridas são separadas do caráter. Ainda as possuo na minha natureza. Ainda sou tentado por elas, mas só sou pecador se cair em tentação. Não sou inevitavelmente pecador, mesmo que tenha a natureza humana pecaminosa. O nascido do Espírito não peca. Não é pecador. No entanto, só Deus poderá fazer essa análise em cada um de nós. Nem os outros, nem nós mesmos temos essa capacidade. Como podemos ser pecadores na glorificação? Ou até à glorificação? A ideia de que antes da glorificação somos pecadores, apesar de não pecarmos por sistema, mas que ficamos na infância do pecado, que somos pecadores e não pecadeiros, ainda não é vencer o pecado. Como se ser pecador fosse cometer alguns pecados, e isso não implica em condenação, e ser pecadeiro fosse um praticante assíduo, que torna evidente a condenação. Mas nenhum deles vence o pecado. A salvação não é para os que pecam menos, é para os que não pecam nada. Afinal, quem pecou menos do que Adão quando comeu o fruto? Um pecado tirou do paraíso. Foram tomadas amplas providências para que o homem finito e decaído possa estar tão ligado com Deus que, por meio da mesma fonte pela qual Cristo venceu em sua natureza humana, ele consiga resistir firmemente a
todas as tentações, como Cristo fez. Se eu morri no caminho da santificação, sem atingir o alvo que atingirão os 144.000, serei avaliado na medida do meu conhecimento e obediência. Deus terá isso em conta. Mas os da última geração terão de viver diante de um Deus santo sem pecado algum para confessar. Não haverá margem para qualquer pecado, nem conhecido, nem inconsciente. Lembremos que pecados de ignorância devem ser tratados pelo mediador do céu. Lembremos que pecados de ignorância devem ser tratados pelo mediador do céu. E depois de fechar a porta da graça, não há mais mediador, nem sequer para pecados de ignorância. Se, por um lado, Deus exige santidade e obediência à sua lei, e isso não é realmente possível, Deus armou-nos uma cilada? Mentiu-nos? Se herdamos a natureza caída e por isso não fosse possível deixarmos de pecar completamente, e ainda assim Deus nos exige santidade, não seria Ele injusto? Há muitos que murmuram em seus corações contra Deus. Eles dizem: nós herdamos a natureza caída de Adão e não somos responsáveis por nossas imperfeições naturais. Eles encontram falha nos requisitos de Deus e se queixam de que Ele exige o que eles não têm poder para dar. Satanás fez a mesma queixa no céu, mas tais pensamentos desonram a Deus. Se por um lado Deus não exige santidade e obediência completa à sua lei antes da glorificação, como escolhe Ele quais pecadores vão para o céu? A escolha não deveria recair sobre os obedientes, ou seja, os que deixaram de pecar, mesmo preservando a natureza humana pecaminosa? Mas, se são todos desobedientes, por que é que só alguns desobedientes podem ser glorificados? Os que tentaram? Os que têm menos pecados? Os que querem? Satanás também quer. Temos de compreender que a justiça de Deus não pode ser ambígua e arbitrária. Ela está ao alcance do nosso entendimento e deve ser, sim, averiguada. Não para inspecionar a Deus, mas porque essa avaliação o defende, ao sermos esclarecidos e tiradas todas as dúvidas. A compreensão de que Ele é justo e que aplica corretamente a sua justiça, quer optemos por segui-lo ou não, faz-nos reconhecê-lo como digno do trono do universo. Por causa da ideia de que natureza humana pecaminosa é pecado, já ouvi o estranho pensamento de que nós só não pecamos quando estamos a dormir ou em coma. Há coisa mais satisfatória para Satanás do que ouvir uma expressão destas da boca de um cristão? Será que Deus exige a santidade só a dormir ou em coma? Não, irmãos. Deus deu-nos todo o poder para resistir ao mal quando estamos bem acordados e conscientes daquilo que escolhemos. Remiu o ignominioso fracasso e queda de Adão e foi vitorioso, demonstrando assim a todos os mundos não caídos e à humanidade decaída
que o homem podia guardar os mandamentos de Deus pelo poder divino que lhe é concedido pelo céu. Às vezes, parece que nós nunca conhecemos a Cristo. Somos cristãos com a mesmíssima fé de um ateu. Colocamos as limitações da nossa miséria a subjugar o desmedido poder de Deus. Colocamos as limitações da nossa miséria a subjugar o desmedido poder de Deus. Cristo veio viver a lei em seu caráter humano, exatamente na maneira pela qual todos podem viver a lei na natureza humana se procederem como Cristo procedeu. Muito lutamos para demonstrar a outros que a lei de Deus não foi anulada, mas caímos na idêntica armadilha de defender que, apesar de não ter sido anulada, não a podemos cumprir. Saibamos que o resultado de um caso ou de outro é igualmente trágico, porque tanto se eu não creio que a lei está em vigor, como se não creio que pode ser cumprida completamente, não vou reclamar de Deus a fé que necessito para que faça em mim essa reforma. Quando digo completamente, significa perfeição divina? Não. Digo completamente porque a palavra perfeito já está tão embrulhada pelos nossos estudiosos e teólogos que tenho de acrescentar um pleonasmo para dizer que é mesmo perfeito, sem pecado mesmo nenhum. Nem os anjos, nem os seres dos mundos não caídos têm perfeição divina. Mas são perfeitos ou não são? Essa perfeição contempla algum pequeníssimo pecado? Claro que não. Então é a isso que me refiro. Ser perfeito e santo, como Adão era antes da queda. Ser perfeito e santo, como Adão era antes da queda. A santificação completa a que me refiro não é perfeição divina, mas também não é uma santificação minimalista e frouxa de estudiosos e teólogos que desconstroem tanto essa palavra que conseguem lá meter exatamente o contrário do que ela significa. Nessa palavra não pode caber pecado algum. Por que é que fazem tal malabarismo? Será que não querem deixar todos os seus pecados? Querem esconder-se no meio de uma multidão incumpridora? Por que ficam tão exasperados por alguém acreditar que podemos deixar de pecar completamente? A pureza e a santidade de Cristo, porém, valeram-lhe o ódio dos ímpios. A sua vida de renúncia e de uma devoção sem pecado era uma reprovação constante para um povo orgulhoso e sensual. Foi isto que provocou a inimizade contra o Filho de Deus. Satanás e os seus anjos caídos uniram-se aos homens maus. Todas as energias da apostasia conspiraram contra o campeão da verdade. E é evidente a mesma inimizade demonstrada para com o Mestre em relação aos seus seguidores. Quem quer que veja o caráter repelente do pecado e com a força do alto resista à tentação, certamente suscitará a ira de Satanás e dos seus súbditos. Enquanto houver pecado e pecadores, existirão ódio aos puros princípios da verdade e acusarão e perseguirão
aos seus defensores. Eles serão responsabilizados por usarem seus dons e inteligência para satisfazer seus desejos não santificados e quererem levar com eles pessoas suscetíveis à sua autoridade. Como é que Deus poderia chamar-nos a sermos perfeitos como Ele é perfeito? Ou a ser maduro, admitindo um pecado que fosse? Pensemos, Deus não exige perfeição de crianças ou pessoas imaturas? Exige sim. Ou não poderia levar para o céu essas pessoas? Não há exceção para ninguém. Deus exige porque também deixou ao seu dispor todos os meios para que sejamos perfeitos em todas as etapas da vida. Mas, como dá muito conhecimento, muita compreensão, muito discernimento aos da última geração, exige uma meta correspondente. Então, no essencial da santidade, no âmago do significado perfeição, estará, no mínimo, certamente não cometer qualquer pecado. No livro Patriarcas e Profetas, capítulo 3, página 37, somos esclarecidos da gravidade do pecado, mesmo do mais trivial. Se tivesse sido posta perante Adão alguma prova maior, aqueles cujo coração se inclina para o mal ter-se-iam desculpado a si mesmos, dizendo: isto é uma coisa trivial e Deus não é tão exigente como coisas pequenas. E haveria contínuas transgressões em coisas consideradas pequenas que ficam sem reprovação entre os homens. O Senhor, porém, tornou claro que o pecado, em qualquer grau, lhe é ofensivo. Se assim é, só o facto de colocarmos a hipótese de que Deus vai glorificar homens pecadores, mesmo com os mais minúsculos pecados, é uma demonstração que banalizamos o perdão de Deus, que subestimamos o seu poder e que não temos consciência da gravidade do pecado. Que ninguém se engane, o salário do pecado é a morte. A lei de Deus não pode ser transgredida hoje com menos impunidade do que quando a sentença foi pronunciada sobre o Pai da humanidade. E não esperemos que na glorificação seja diferente. Se Adão e Eva foram expulsos do paraíso por um só pecado, acham mesmo que vamos ser admitidos no céu exatamente com o mesmo pecado incutido na nossa natureza humana? A sério? Se Adão e Eva foram expulsos do paraíso por um só pecado, acham mesmo que vamos ser admitidos no céu exatamente com o mesmo pecado incutido na nossa natureza humana? Se na glorificação tivermos algum pecado com o intuito de que seja transformado, mesmo que seja o suposto pecado da natureza humana pecaminosa, teremos como salário a morte e não um deixa passar. Adão foi expulso do paraíso e com o mesmo pecado queremos entrar no céu? Se admitimos que a natureza humana transporta esse pecado, não é transformação que podemos esperar na glorificação, é a morte. Irmãos, não caiamos no suicídio da fé, de que só pode ser presunção acreditar que posso deixar de cometer qualquer pecado antes da glorificação, apesar de todas as promessas de Deus de que é possível. Não caiamos no suicídio da fé, de que só pode ser presunção acreditar que posso deixar de cometer qualquer pecado antes da glorificação,
apesar de todas as promessas de Deus de que é possível. Atingiremos a impecabilidade? Impecabilidade é a impossibilidade ou a incapacidade de pecar, mesmo que eu não queira. Deus não nos priva do direito de livre arbítrio por toda a eternidade. Mais facilmente teria-se feito isso e evitado todo esse conflito se não nos tivesse exposto à árvore do conhecimento do bem e do mal. E não o fez. Nenhum ser criado no universo tem a impecabilidade. Adão era um ser santo e escolheu pecar. Depois da glorificação, continuaremos a ter essa escolha, quanto mais antes da glorificação. Depois da glorificação, deixaremos de ter tentações internas constantes, provenientes da nossa natureza humana pecaminosa. Na nova terra, por compaixão, já não haverá a árvore do conhecimento do bem e do mal, como todos os outros planetas, porque já passamos por essa experiência. Nenhuma árvore da ciência do bem e do mal oferecerá oportunidade para a tentação. Não haverá ali tentador, nem possibilidade para o mal. Todos os caráteres resistiram à prova do mal, e nenhum será jamais suscetível ao seu poder. Mesmo assim, não teremos a impecabilidade. A transformação miraculosa da glorificação não pode exceder o direito de Deus. Não é uma invasão do nosso livre-arbítrio, como seria se o homem ainda tivesse pecados por resolver nesse momento. Para que Deus tenha o direito de glorificar a nossa natureza humana pecaminosa, ela não pode incluir uma culpa. Mas Deus não tem o direito a fazer tudo o que lhe apetece? Tem. Mas não pode ser injusto. Isso não faz parte do seu caráter. E, tendo em conta o seu caráter justo, sabemos que ele não o fará. Essa ideia é tão inaceitável que, se tivéssemos culpa na nossa natureza humana, Deus não poderia glorificar-nos sem extrapolar a sua própria justiça. Do mesmo modo, a glorificação de pessoas que não deixaram todos os pecados seria uma usurpação de Deus ao nosso livre-arbítrio. Porquê? Porque se não mudamos até ali, foi porque escolhemos não mudar. Podia fazê-lo? Era capaz? Sim, claro, mas seria visto como injusto e arbitrário. Ainda que eu desse a Deus esse direito naquela hora, seria uma prova da minha hipocrisia, porque não mudei quando Ele me deu todos os meios para o fazer durante a vida. Os seres santos dos céus não estariam muito convictos em levar-nos para lá. Só haverá uma razão segura para o universo para não pecarmos, apesar de o podermos fazer. Não querermos e ter-nos agarrado ao poder de Deus para vencer. O pecado ser-nos-á intensamente repugnante. Podemos chamar a isso de impecaminosidade. Não peco porque odeio o pecado. Mas os seres do universo precisam de ter essa prova antes de Deus nos glorificar. E se Deus nos glorificasse com algum pecado, podem crer que eles ficariam bastante inseguros. Então, será que somos salvos pelas obras? Por tradição, parece-nos totalmente escandaloso acreditar que somos salvos pelas obras. É algo que nunca ouvi jamais em nossas igrejas. De certa forma, ainda bem. Mas, e se eu vos disser que ser salvo pelas obras faz parte da mensagem do terceiro anjo que deveríamos estar a pregar ao mundo neste momento?
Espero que tenham ficado bem atentos ao que eu acabei de dizer. Por mais chocante que vos pareça, ouçam bem até ao fim, avaliando todas as palavras com base na firme palavra de Deus. Ellen White diz-nos que a justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. Temos sido claramente instruídos que a justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo, em verdade. Mas afinal, o que é ser justo? É fazer boas obras, é fazer as obras da justiça, cumprir a lei. O que é ser justificado? É ser considerado justo. Mas eu posso ser considerado justo se não o for? Não. Então, primeiro tenho que ser tornado justo para que possa ser considerado justo. Como não cumprimos a lei com nossas próprias forças, a justiça é-nos dada de graça pelos méritos de Jesus. Ser justificado é, assim, ser perdoado e tornado justo por ter aceito a justiça de Cristo. Mas é também ser mantido justo pela obediência que Cristo opera em mim, em todas as boas obras que eu fizer. Na verdade, em todas as boas obras que eu fizer por meio da fé. Como é que somos perdoados então? Romanos 4, 6 a 7 diz-nos: Assim também Davi declara: Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Não vamos agora fazer a avaliação daquele sem as obras. Deixaremos isso para mais tarde. O comentário bíblico, volume 6, na página 1070, diz: Quando o pecador penitente, contrito, diante de Deus, compreende o sacrifício de Cristo em seu favor e aceita este sacrifício como sua única esperança nesta vida e na vida futura, seus pecados são perdoados. Não temos mérito para sermos perdoados, mas somos perdoados por meio de Cristo, por seus méritos, sem o merecermos, de graça. Agora, já não somos da família de Satanás, mas somos adotados para sermos família legal de Deus. No comentário bíblico, volume 6, página 1071, lemos: A graça de Cristo há de justificar gratuitamente ao pecador sem mérito nem pretensão da parte dele. A justificação é o perdão total e completo do pecado. No momento em que o pecador aceita a Cristo pela fé, é perdoado. A justiça de Cristo é-lhe imputada e já não há de duvidar da graça perdoadora de Deus. A justificação forense ou a justificação legal não é um problema no cristianismo. Todos o aceitam. Mas a justificação pela fé, que inclui as obras ou a graça santificadora, continua a ser um problema até para os que dizem crer na mensagem do terceiro anjo. Na verdade, justificação pela fé não é apenas ser perdoado, mas adquirir de Deus a capacidade para permanecer obediente pela mesma virtude de Deus e não por nossa própria capacidade. Então, a justificação pela fé não é um item separado da santificação, que vem primeiro e é independente de eu ser justo ou não. Este concerto oferecia a todos os homens perdão e a graça auxiliadora de Deus para futura obediência mediante a fé em Cristo.
prometia-lhes também vida eterna sob condição de fidelidade à lei de Deus. Então, a salvação é de graça, mas exige condições. E o que é a fidelidade à lei senão cumprir as obras da lei? Mas como é que eu sou capaz de cumprir as obras da lei? O novo concerto foi estabelecido com melhores promessas. Promessas do perdão dos pecados e da graça de Deus para renovar o coração e levá-lo à harmonia com os princípios de Deus. Em vez de procurarmos estabelecer a nossa própria justiça, aceitamos a justiça de Cristo. O seu sangue expia os nossos pecados. A sua obediência é aceite em nosso favor. Isso significa que nós já não precisamos de obedecer? Que obediência é essa da citação? A obediência que ele fez quando estava na terra? Ou de agora? Aquela que ele opera em mim pela fé? Cumprimos a lei de Deus através da obediência de Jesus. Isso é certo. Mas quer dizer que se refere ao que ele já fez? Ou o que faz agora em mim? Bem, aquilo que fez na terra deu-lhe direito a reclamar-me como seu e dá-lhe também agora o direito de operar em mim as boas obras da fé. O tipo de obediência que ele faz quando eu acredito e reclama o poder de Deus. Porque quando Cristo está em nós, é o próprio Deus, pelo seu poder, que obedece em nós. Essa obediência é a obediência da fé. E essas obras são as obras da fé. Não são as minhas obras, são as obras que eu faço por meio do poder de Deus. É então a Deus que se atribui o fazer dessas obras. Assim, nem merecemos ser perdoados, nem temos capacidade própria para obedecer. Tanto o perdão como a obediência são completamente de graça. Tanto o perdão como a obediência são completamente de graça, pois ambas são dadas por Deus. Recebo a graça do perdão e a graça da santificação. Recebo gratuitamente o perdão e gratuitamente a capacidade para ser santo nas obras. Há um aspecto legal e um aspecto vivencial, que são ambos méritos de Cristo. Há poder no Evangelho para me salvar agora. Há poder para me tornar obediente hoje mesmo. A mensagem do terceiro anjo culmina nessa obediência que provém do apoderar-me do poder de Deus para operar em mim essa tremenda mudança. A mensagem do terceiro anjo é que há um poder milagroso para os que desejam ser santos. Um poder que produz as obras da fé. Um poder para os que desejam ser santos antes da glorificação, não na glorificação. Assim, as obras da fé são um milagre que Deus opera no homem que se entrega totalmente a Ele. Poder para nos salvar de quê? Senão do pecado, do vício, das tentações? Se Deus nos veio salvar do pecado, não haveria de permitir que o conseguíssemos durante a nossa vida? A salvação não é apenas viver para sempre, mas salvação da pena de termos pecado, que é a morte, mas sobretudo, e o cerne de tudo, a salvação de perdurar
na prática do pecado continuamente, que ofende a Deus que eu amo, o amigo que me salvou, que deu a vida por mim. Como somos salvos então? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ser justificado é então ser tornado justo. A justificação é feita pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Perdão e obediência em simultâneo. Perdão e obediência em simultâneo. Isto acontece antes do batismo. Somos lavados dos pecados e regenerados antes. Acontece por ocasião da conversão. Deus não pode justificar pecadores. O batismo é uma confirmação oficial diante do povo. Isso seria uma mentira. Depois de lavados e regenerados, temos a graça do perdão e somos justificados. Somos considerados justos por termos sido tornados justos. Deus não mente quando nos considera justos. Então, progredimos no crescimento da fé, no conhecimento da verdade, na tomada de consciência de pecados desconhecidos e na contínua santificação, enquanto temos tudo ao nosso dispor para permanecermos santos. A obediência não é legalismo, não é salvação pelas minhas obras, mas leva às obras do Espírito. É Deus quem as faz em nós. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Somos justificados pela fé na graça do perdão e somos justificados pela fé na graça da santificação. Vamos analisar a justificação pela fé na graça do perdão. Quer dizer que somos salvos porque acreditamos que Deus nos perdoou sem o merecermos, ou seja, perdoou-nos de graça, sem pagarmos nada, absolutamente nada, apesar de haver condições para o perdão, como o arrependimento, a entrega total e a obediência. E agora vamos analisar o facto de sermos justificados pela fé na graça da santificação. Quer dizer que somos salvos também porque acreditamos que Deus é que nos dá poder para vencer as tentações e deixarmos os nossos defeitos de caráter e cumprir toda a justiça, toda a lei. Não temos essa capacidade, mas temos fé que Deus nos capacita de graça, sem pagarmos por isso, sem sermos nós a conseguir ou a merecer. E se não somos nós a conseguir nem a merecer, de quem são essas boas obras? Do próprio Deus. Tanto o perdão como a santificação são, então, de graça. É Deus quem faz em nós. Dessa forma, as obras são necessárias e exigidas para sermos salvos. Não são meritórias por nós, porque é Deus quem as faz, mas são-nos exigidas como condição. Temos de dar consentimento a Deus, pedir, reclamar, suplicar, lutar com Deus. A santidade provida por Deus não é a santidade que eu avalio como sendo boa, mas é
à medida de Deus. O que pretendo como sendo suficiente para mim, não o é para Deus, que oferece completa regeneração. Completa obediência. Deixar de pecar completamente. Enquanto para mim todas as boas obras parecem suficientes, Deus quer perfeição. E lembrem-se do que disse no outro vídeo. Ainda bem que Deus exige, porque quando Deus exige, provê tudo o que é necessário para o alcançar. O ideal de Deus para com os seus filhos é mais elevado do que os mais elevados pensamentos humanos podem imaginar. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esta ordem é uma promessa. O plano da redenção tem em vista nossa completa recuperação do poder de Satanás. Cristo sempre separa do pecado o contrito. Ele veio para destruir as obras do diabo e tomou providências para que o Espírito Santo seja concedido a toda a pessoa arrependida a fim de preservá-la de pecar. As obras são necessárias e exigidas para que sejamos salvos, contudo, não podem ser atribuídas ao homem antes a um milagre sobrenatural de Deus, com o consentimento e o reclamo do homem. Esta conclusão trará implicações na forma como vemos a salvação. Se antes dizíamos que as obras não são necessárias para a salvação, que não é a obediência que nos levará ao céu, agora entendemos que afinal sem as obras da fé não somos elegíveis para a salvação. Se antes poderíamos considerar a hipótese de adiar a santificação para o ato milagroso da glorificação, agora compreendemos que nos resta reclamar de Deus o poder para nos santificar o mais rápido possível, pois na glorificação será tarde demais. Se antes pensávamos que não fazia mal algum mantermos pecados que considerávamos inofensivos e irrelevantes, agora sabemos que isso nos excluirá do céu. Se antes andávamos tranquilos na prática de pecados conhecidos, agora isso deve inquietar-nos para recorrermos prontamente ao auxílio de Deus para que possamos vencê-los pela fé, inclusivamente os pecados desconhecidos. Devemos pedir a Deus para nos mostrar. Isso deve ser uma preocupação também. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Será que o novo nascimento é diferente de justificação? O novo nascimento não é apenas santificação ou algo posterior à aceitação de Jesus. O novo nascimento é também justificação legal. É forense e santificação. Para nos salvarmos, não basta aceitar Jesus ou a justificação forense ou pertencer à filiação divina legalmente, sem a exigência da santidade. É simultâneo à santificação. Como poderia Deus vir salvar-nos do pecado e, afinal, tornar legal sermos salvos com pecado? Sermos glorificados com pecado? Deus não pode justificar pecadores. E se não pode justificar pecadores, não pode também glorificar pecadores. Como poderia Deus vir salvar-nos do pecado e, afinal, tornar legal sermos salvos com pecado? Sermos glorificados com pecado? Deus não pode justificar pecadores. E se não pode justificar pecadores, não pode também glorificar pecadores. O maior discurso de Cristo, página 114, diz: O perdão de Deus não é somente um ato judicial pelo qual livra da condenação. Não é só perdão pelo pecado,
é a efusão do amor redentor que transforma o coração. Mensagens Seletas, volume 1, página 364, diz: A fé genuína se apropria da justiça de Cristo e o pecador é feito vencedor com Cristo, pois se faz participante da natureza divina e assim se combinam a divindade e a humanidade. Como podemos sequer considerar que na nossa conversão somos justificados permanecendo com um só pecado? A justificação forense, ou a chamada justiça imputada, não é um guarda-chuva da ira de Deus sobre o pecador. Não, não, não. A justiça de Cristo não é cobertura para o pecado, mas perdão e completa limpeza. De tal maneira que, aos olhos de Deus, seja como se nunca tivéssemos pecado. Se Deus não justifica com um só pecado, como poderia justificar-nos com o suposto pecado da natureza humana pecaminosa? Não poderia. Não faria sentido. O poder de Deus seria insuficiente? Pensemos nisso. A partir da conversão, Deus exige e provê de meios para permanecermos santos enquanto amadurecemos mais e mais. A santificação não é ir pecando enquanto nos santificamos, mas derrotar totalmente o pecado enquanto crescemos cada dia mais um pouco. A justificação forense não me inclui no céu enquanto cometo um pecado conhecido. Se peco, não sou de Deus. Não se pode servir a dois senhores. Pertenço àquele que sirvo. Havendo-nos feito justos por meio da justiça imputada de Cristo, Deus nos declara justos e nos trata como a tais. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então somos feitos justos ou santos pela justiça imputada de Cristo pela justificação forense? Sim, porque a santificação e a justiça imputada não podem andar separadas. Deus não justifica pecadores, santifica aqueles que justifica. Deus não justifica pecadores, santifica aqueles que justifica. E nessa santificação, ainda que houvesse algum pecado incutido na natureza humana, tinha que ser removido no mínimo nessa altura, não na glorificação. O Evangelho, como é pregado pela maioria das igrejas, é o contrário do que aqui é dito. Então, qual deveria ser o entendimento mais correto? Primeiro, somos feitos justos, lavados e regenerados. E então, Deus declara-nos justos. Não somos declarados justos enquanto somos pecadores e só depois é que nos vamos santificar. Isso significava que poderíamos ir para o céu com pecados. Deus não considera justo quem não é justo. E quem não é justo não entra no céu. E olhem a implicação que este entendimento tem. Se assim é, não podemos ser glorificados enquanto pecadores, mas só depois de santificados. A declaração legal de que somos justos não precede a prática da santidade que nos faz justos pelo poder de Deus. Deus não afirma uma coisa que não somos, porque nos declararia justos se não fôssemos? A justificação não é apenas ser declarado justo ou ser aceito como justo, mas ser tornado justo, ser santificado. Por conseguinte, não podemos ser justificados antes de ser santificados. Não pode haver uma separação em que a justificação forense precede a prática da santidade. Aproximando-se o pecador da cruz erguida e prostrando-se junto à mesma, atraído pelo poder de Cristo,
dá-nos uma nova criação. É-lhe dado um novo coração. Ele torna-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus mesmo é o justificador daquele que tem fé em Jesus. A par de um perdão que nos torna inocentes, Deus exige também e provê de meios para permanecermos santos enquanto amadurecemos mais e mais. A santificação não é ir pecando enquanto nos santificamos, mas derrotar totalmente o pecado enquanto crescemos cada dia mais um pouco. A justificação forense não me inclui no céu enquanto cometo um pecado conhecido. É a perfeita obediência a todos os mandamentos de Deus o que abre ao pecador as portas da cidade santa. Se peco, não sou de Deus. Não se pode servir a dois senhores. Pertenço àquele que sirvo. Pensemos, se Deus nos continuasse a justificar enquanto cometíamos algum pecado, por mais pequeno que fosse, não estaria a ser injusto para com Adão e Eva, que cometeram um pecado e deixaram de poder viver no paraíso? Embora Deus possa ser justo e ao mesmo tempo justificar o pecador pelos méritos de Cristo, homem algum pode cobrir a sua alma com as vestes da justiça de Cristo, enquanto comete pecados conhecidos ou negligencia conhecidos deveres. Deus requer a completa entrega do coração antes que possa ocorrer a justificação. E para que o homem conserve essa justificação, tem de haver obediência contínua mediante a ativa e viva fé que opera por amor e purifica a alma. A justificação forense não é, portanto, cronologicamente aplicada antes da justiça comunicada ou a santificação. São simultâneas e uma nunca pode estar sem a outra. Deus não justifica pecadores. Repito, Deus não justifica pecadores. Não há pecadores ímpios e pecadores cristãos. Pecadores justificados e pecadores santos. Não há pecadores que aceitam a Deus e os que não aceitam a Deus. Pecar é não aceitar a Deus. Os que aceitam têm de obedecer para permanecer salvos. Deus não vai levar para o céu os pecadores cristãos e castigar os pecadores não convertidos ou que nunca conheceram a Cristo. A justiça imputada não é um bónus para pecadores cristãos só porque acreditam seguir a Cristo. Jesus não morreu para que aquele que o aceita possa pecar enquanto é beneficiado com a sua justiça. Jesus não morreu para que aquele que o aceita possa pecar enquanto é beneficiado com a sua justiça. Aliás, o pecado consciente de um cristão é ainda mais grave do que o de um não convertido. Mas pela perfeita obediência aos requerimentos da lei, o homem é justificado. Somente mediante a fé em Cristo é possível uma obediência tal. Somos salvos pela graça, a graça do perdão e a graça da santificação. Repito, somos salvos pela graça do perdão e pela graça da santificação. Justificação e santificação são duas rodas do mesmo carro que transportam para o céu. É-nos difícil crer que a santificação faz parte da justificação, ou a justificação forense. Mas a justificação pela fé, cerne da mensagem do terceiro anjo, é isso mesmo. A própria santificação pela fé, no preciso momento em que aceitei Jesus. Quando falamos em justificação pela fé,
Não era suposto separarmos a justificação forense da comunicada ou transmitida ou santificação. Então a justificação pela fé é só uma, o perdão e a santificação em simultâneo. Ambas são de graça e ambas são contínuas. Ambas são devidas a Deus e se ambas são de Deus, não temos de ficar indignados por afirmar que somos salvos pelas obras, as obras da fé. Não as obras que faço para me salvar pelas minhas forças, mas as que permito que Deus opere em mim pelas suas forças, ainda que na prática são boas obras que faço pelo poder de Deus em mim. Não é legalismo se é Deus quem faz, porque o Pai que está em mim é quem faz as obras. Legalismo não é cumprir a lei, como entendem os evangélicos, mas ser eu a salvar-me com minhas capacidades. Ter a habilidade de me salvar por mim mesmo. Uma falsificação da salvação. Não somos merecedores da salvação. Não temos méritos para sermos salvos, mesmo que sejamos santos. Só Jesus é que nos salva. Mas há condições para sermos salvos. Sem elas, não somos salvos. Entrega total do coração e obediência. Parece-nos completamente repulsivo dizer que somos salvos pelas obras, porque pensamos imediatamente em obras humanas, naquilo que eu faço. Mas se compreendermos que é Deus que as faz em mim, então o mérito dessas obras é apenas de Deus. Mas se compreendermos que é Deus que as faz em mim, então o mérito dessas obras é apenas de Deus. Podemos então concluir, sem indignação alguma, que somos salvos sim pelas obras da fé. Quem faz as obras da fé senão Deus? Se é Deus quem as faz, porque é repulsivo para mim acreditar que sou salvo pelas obras? A justificação pela fé também é isso. Somos salvos pela graça do perdão e pela graça da santificação pela fé. O perdão e os meios para nos mantermos santos são todos providos por Deus. E se Deus não veio salvar-nos apenas de dívidas passadas, mas dar-nos uma cura para não voltarmos a pecar, isso significa que a justificação pela fé inclui o perdão e a própria santificação pela fé. Só nos parece repulsivo afirmar que também somos salvos pelas obras, as obras da fé, porque não distinguimos as obras humanas das obras da fé. E, tal como há uma distinção, há não só uma parte humana que não é mérito, não tem mérito, como uma divina que o tem. Devemos não só apenas tirar o crédito a quem não tem crédito, como costumamos fazer, e bem, ao dizermos que não somos salvos pelas obras humanas, mas aprender a dar o crédito a quem o tem, dizendo que somos salvos pelas obras divinas da fé. E para isso tem de haver uma aprendizagem, mas a santificação pela fé é totalmente uma obra divina sobrenatural. Mas a santificação pela fé é totalmente uma obra divina sobrenatural. Tanto a justificação forense como a comunicada ou santificação é totalmente divina e sem elas não poderei ser salvo. Sem as duas. A plena obediência é a condição para a salvação. O Evangelho que há de ser pregado a todas as nações, povos e línguas, apresenta nitidamente a verdade, mostrando que a obediência é a condição para ganhar a vida eterna.
Então afirmar que também somos salvos pelas obras da fé não deve indignar-nos. Essas obras são o resultado da aceitação por parte do homem dos meios e forças divinos, sem os quais não operariam para a salvação. No entanto, estas afirmações só seriam ideias humanas se não estiverem firmadas na própria palavra de Deus. Contudo, como agora o tema é sobre o pecado original e suas implicações na nossa teologia, irei demonstrar isso pela Bíblia após esta série de apresentações. Se deseja saber essa resposta, inscreva-se no canal e poderá acompanhar essa análise e fazer também os seus comentários. Mas retomemos o raciocínio do tema. Cristo morreu para colocar em evidência ante o pecador que não há esperança para ele enquanto continua em pecado. A obediência a todos os requerimentos de Deus é a sua única esperança para receber o perdão mediante o sangue de Cristo. A glorificação não me dá mais salvação ou santidade do que aquela que possuo ou posso alcançar enquanto obedeço no momento presente. Repito, a glorificação não me dá mais salvação ou santidade do que aquela que possuo ou posso alcançar enquanto obedeço no momento presente. A glorificação fixa o meu caráter e transforma a minha natureza pecaminosa em natureza pura, sem tendências pecaminosas. Ela fixa o resultado das minhas escolhas, não as muda, não as invade. A glorificação não é um extra para os que não terminaram o que tiveram oportunidade de fazer e não fizeram. As obras da fé também nos justificam, não são apenas frutos. São frutos que nos justificam. Por isso se chama justificação pela fé. Mas insisto que as obras da fé são uma operação sobrenatural com o contributo do consentimento humano e de um esforço de submissão. São um milagre sobrenatural. E nenhum milagre sobrenatural tem o homem por originador. Assim sendo, se sou elegível à salvação pelas obras da fé, ou também pelas obras da fé, não posso afirmar de modo algum que só serei santo ou que minha santificação será completada na glorificação, pois as obras da fé são causa de salvação. Elas dão entrada no reino de Deus ou me excluem. Uma prova de que não houve entrega completa do coração é uma fé numa doutrina que protela para mais tarde a santificação. Esta crença manifesta uma reserva do coração. Manifesta um coração que não se entregou a Cristo na totalidade. Eu acho tão importante isto que acabei de dizer que eu vou repetir novamente. Uma prova de que não houve entrega completa do coração é uma fé numa doutrina que protela para mais tarde a santificação. Esta crença manifesta uma reserva do coração, manifesta um coração que não se entregou a Cristo na totalidade. A obediência é o primeiro preço da vida eterna. Guardar os mandamentos é essencial para a salvação, sim. E isso antes da glorificação, antes até de fechar a porta da graça, antes de Jesus terminar seu ministério no santuário celestial, antes de Jesus começar seu ministério da ira, as pragas finais. Tem de ser hoje mesmo. Considerando isso, na glorificação será tarde demais para me santificar pela fé. Esse processo já deveria ter sido completado muito antes.
Crer que a justificação forense ou imputada vem antes da santificação incentiva ao pecado e adia o deixar de pecar, porque conserva uma esperança de que pode deixar de pecar mais tarde. Agora sou declarado justo, mesmo sem ser justo, e penso que estou salvo de qualquer maneira antes de ser justo de facto. Pensamos que somos declarados justos enquanto ainda somos pecadores, enquanto ainda vamos pecando. Isso é a maior armadilha do cristão. Ao receber sua justiça imputada, mediante o poder transformador do Espírito Santo, chegamos a ser semelhantes a Ele. Albergamos a imagem de Cristo e ela se apodera de todo o nosso ser. Ser perdoados na forma em que Cristo perdoa não é somente ser perdoados, mas também ser renovados no espírito da nossa mente. O Senhor diz: dar-te-ei um coração novo. A imagem de Cristo deve ser estampada na mente, no coração e na alma. Sobre o que Ellen White disse da mensagem de Jones e Wagner, vamos ler. Apresentava a justificação pela fé no garante. Convidava as pessoas a receber a justiça de Cristo, impartindo o inapreciável dom de sua própria justiça ao desvalido agente humano. Esta é a mensagem que Deus ordenou que fora dada ao mundo. É a mensagem do terceiro anjo. Para Ellen White, impartir ou distribuir, dar dons aos homens é justificação, enquanto os nossos teólogos dizem que isso faz parte não da justificação legal, mas da santificação posterior à justificação legal. Já é tempo de abrirmos o nosso entendimento ao Espírito de Deus. O que é a mensagem do terceiro anjo, então? É dar justiça, fazer justo. A mensagem do terceiro anjo é fazer justo e não apenas declarar justo. Wagner dizia: tenhamos uma lição objetiva sobre justificação ou impartição da justiça. Wagner ajustava a justificação legal com a santificação vivencial ou obediência. Então, se já estou santificado no momento da justificação legal, por que preciso da justificação pela fé na graça auxiliadora? Para não pecar continuamente, para aperfeiçoar a santidade. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Segundo a compreensão falsa do Evangelho, a justificação forense resolve o pecado e a relação com Deus, e a santificação resolve o comportamento, os pecados específicos. Nesta visão, o comportamento, o caráter, a resolução dos defeitos e pecados ficam fora da justificação. A justificação resolve o problema do pecado na natureza humana pecaminosa. Considera que os pecados que fará depois da conversão são pecados de amadurecimento, pelo que não perde a salvação ainda que os pratique. Não é condenado por eles, pois está legalmente justificado. A salvação é incondicional. Se exige condições, é porque é salvação pelas obras e legalismo, dizem eles. Não há condições de arrependimento, total entrega, obediência, mudar de vida, perdoar ao outro. Estes não são causa para a salvação, mas são condições, sim. Não têm mérito, mas são uma exigência de Deus, sem as quais não serei contemplado para receber a graça da salvação.
Todas as promessas de Deus são condicionais. Quando tratamos fervorosamente de ser obedientes, Deus escuta nossas petições, mas Ele não nos abençoará se estamos em desobediência. Neste entendimento evangélico, o pecado no caminho da santificação é um processo de aprendizagem e de aproximação progressiva de Deus. Os pecados não nos fazem perder a salvação se estamos ligados a Cristo, pensam eles. Este pensamento coloca-nos numa relação com Deus ao mesmo tempo que pecamos. Enquanto estamos justificados legalmente e aceitamos a Cristo, os nossos pecados vão sempre permitidos. Só conta o que Jesus fez na cruz e não o que está a fazer agora no santuário celestial. A santificação é o que Jesus faz em mim dia a dia e não é completada nesta vida, mas qualquer dia, na glorificação. Há, então, condições para sermos justificados e para sermos santificados não há condições? Há condições para que recebamos justificação, santificação e a justiça de Cristo. Se é certo que as boas obras não salvarão uma só alma, é contudo impossível que uma só alma seja salva sem boas obras. Então posso cometer pecados e ser salvo? Não, claro que não. Não posso estar justificado e cometer alguns pecados? Não. Posso santificar-me e pecar? Não. Ao passo que Deus pode ser justo e contudo justificar o pecador pelos méritos de Cristo, ninguém pode cobrir a sua alma com o manto da justiça de Cristo, enquanto pratica pecados conhecidos ou descuide de deveres conhecidos. Deus requer a entrega completa do coração antes que possa efetuar-se a justificação. E a fim de que o homem retenha a justificação, deve haver uma obediência contínua, mediante uma fé ativa e vivente, que opere por amor e purifique a alma. A salvação só é possível se me coloco em lugar de receber, e isso são cumprir as condições de arrependimento, entrega total do coração, confissão, compromisso para obedecer, perdoar os outros, dispor-me a fazer tudo ao modo de Jesus, a reconhecer que sou inapto para me salvar a mim mesmo e preciso de Deus. Os evangélicos creem na justificação forense e que esta se segue a santificação. Muitos de nós também. Creem que devemos ser obedientes. Creem que os 10 mandamentos sejam incluídos no nosso sistema judicial e não sejam apenas opcionais, mas acreditam que a santificação é o resultado de ser salvo e não uma condição para ser salvo. E por isso não é necessária para a salvação, é apenas um bónus. Os evangélicos creem que, apesar de por vezes desobedecermos, continuamos salvos na mesma. Não preciso ser 100% obediente. Muitos de nós pensam também que 99% já chega, já salva. Também não creem que podemos ser santos antes da vinda de Jesus, por causa da nossa natureza caída. A santificação é posterior à salvação, pensam, e não ser santo não é um impedimento para ser salvo. O que faço ou deixo de fazer não tem nada a ver com ser aceito no céu. Acreditam que o arrependimento e a confissão são terapêuticas para a saúde espiritual e psicológica, mas são apenas resultado do perdão. Mas sabemos que uma condição para o perdão é o arrependimento e a confissão sincera. Não vem depois do perdão. Não é na santificação que me arrependo, mas antes. A justificação não é apenas legal, mas também vivencial. Sem regeneração por meio da fé em seu sangue, não há remissão de pecados. Tenho garantia de salvação porque Jesus morreu na cruz?
Jesus morreu por todos os homens. Isso significa que eu tenho a garantia da salvação? Não. A nossa segurança de salvação não depende de Ele ter morrido por mim e me amar incondicionalmente. Amor incondicional não significa salvação incondicional. Estas verdades de que Deus morreu por todos e que nos ama incondicionalmente não é garantia de salvação para mim. Temos de nos entregar a Deus sem reservas. Sem nossa entrega, tudo o que Deus faz por nós deixa de ser suficiente para sermos salvos. Só porque Deus nos ama incondicionalmente não significa que nos salva incondicionalmente. Não podemos ter segurança e perfeita segurança em Cristo, como nosso Salvador, até que o reconheçamos como nosso Rei e sejamos obedientes aos seus mandamentos. Há algo maior do que a nossa segurança de que estamos salvos: a lealdade a Deus e a vindicação do seu caráter em toda a nossa vida. A minha salvação não deve ser a grande preocupação, mas vindicar o caráter do Criador e ter paz e prazer na obediência. Mesmo que Deus me tenha vindo salvar, o centro da redenção deve estar no próprio Deus e não na recompensa da vida eterna. Na relação com Deus e não em viver para sempre. A apregoada certeza da salvação não pode ser um falso sentimento de segurança enquanto não obedecemos, não estuda a Bíblia, não se relaciona com Deus. Se pudessem ter a segurança do perdão, não retrocederiam ante as torturas nem a morte. Mas se fossem reconhecidos indignos de perdão e tivessem de perder a vida por causa dos seus próprios defeitos de caráter, então o santo nome de Deus seria vituperado. O que temem é desonrar a Deus por causa do seu caráter. Os defeitos do seu caráter podiam desdenhar a Deus, por isso oram por segurança de perdão. Então, o que devo perguntar não é se estou salvo, mas se o que falo e faço ofende a Deus, ou se vindico o seu caráter. O centro não está na minha salvação, mas se a minha vida honra a Deus. Observem bem esta conclusão. Se também sou justificado pelas obras da fé, não posso afirmar de modo algum que só serei santo ou que a minha santificação será completada na glorificação, pois as obras da fé são condição para ser salvo. São condição para ser glorificado. Considerando isso, na glorificação será tarde demais para me santificar pela fé. Esse processo já deveria ter sido completado antes de fechar a porta da graça. No próximo vídeo vou analisar o argumento do perfeccionismo à luz de um artigo publicado pela Revista Adventista Online de 12 de junho de 2017 com o tema Afinal, o que é o perfeccionismo?, cujo autor é um mestre em ciências da religião, pastor e editor da casa publicadora brasileira Glauber Araújo. Não perca! Subscreva e ative o sininho para receber as notificações. Até breve!